Uma vez salvo, sempre salvo. Antes fosse, viu? Mas quando a gente analisa as Escrituras, a gente não tem base para isso. Aliás, muita gente confiando nisso se torna indolente, não evangeliza porque acha que os escolhidos vão se manifestar por si só, sendo que Paulo disse: ai de mim se não pregar o evangelho. Muita gente se entrega ao pecado, a vícios, na confiança de que ele é um escolhido, de que de qualquer forma ele vai ser salvo. Tem uns que até suicidam quando está passando por uma dificuldade, acreditando que são escolhidos e por isso tira a própria vida. Mas quando nós vamos nas Escrituras, mais exatamente no profeta Ezequiel, no capítulo 33, no versículo 13, a gente vê Deus dizer que quando ele disser ao justo que certamente viverá, se ele confiar na sua justiça e começar a praticar o mal, Deus vai esquecer tudo de bom que ele fez e ele vai morrer no seu pecado. Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no versículo 13, ele diz que aquele que perseverar até o fim é que vai ser salvo. Por que ele fala isso? Porque é muita gente que não persevera. Ah, mas eles nunca estiveram em Cristo. Então, perseverar não seria o verbo adequado. Jesus usou o verbo erroneamente. Aliás, o próprio Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 15, nos versículos 4 e 6, ele deixa muito claro que nós somos os ramos e devemos permanecer nele. No 4 ele diz: permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Tá vendo? Sinergia. Agora, se nós não permanecermos nele, ele não permanecerá em nós. No 6 ele diz: se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é cortado e jogado fora. Então esses ramos são juntados e lançados ao fogo e queimados. Ele está se referindo à possibilidade de alguém que verdadeiramente esteve nele ser cortado por causa da sua negligência, da sua falta de vigilância. Na carta aos Efésios, no capítulo 6, Paulo traz uma exortação muito séria. É preciso a gente lembrar que o mesmo Paulo já tinha dito aos Efésios, no capítulo 1 e no versículo 3, que Deus tinha abençoado aqueles crentes, juntamente com Paulo, com todas sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Então a gente está falando de uma igreja de salvos, cheios do Espírito Santo, com os dons espirituais, abençoados com toda sorte de bênçãos. E olha o que Paulo diz para esses crentes que têm tudo isso. Por este motivo, revestivos de toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau. E havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Ele só pode estar exortando esses crentes a se revestirem para resistir inabaláveis, se há possibilidade real deles não resistirem e retrocederem. Venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo 3, versículo 11, Jesus que fala isso. O que ele quer dizer? Que nós já temos a coroa pela fé. Mas quando ele se refere à possibilidade de alguém tomar a coroa, ele está dizendo que ela ainda não é definitivamente nossa, que ela ainda não é de fato, que há necessidade de guardar. Tem que haver uma
atitude minha, voluntária nesse sentido. É impossível negar isso. O mesmo Paulo, reconhecendo isso, ele disse na 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 27, mas eu esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão, para que depois de haver pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado, desqualificado. Para que a gente prega a outros? Para eles serem salvos. Paulo está dizendo, olha, se eu não tiver uma atitude constante de vigilância, de crucificar minha natureza, eu corro o risco de pregar a outros e eu mesmo ser desqualificado. Pedro também falou sobre isso na segunda carta, no capítulo 2, no versículo 20, se referindo a algumas pessoas que se desviaram. Ele diz o seguinte, sendo assim, depois de fugirem das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele está falando de alguém que conheceu. Ele não está falando de alguém que esteve um tempo na igreja, como a gente também reconhece que existe, sem um conhecimento real de quem é Jesus. Ele está falando de quem conhece. Aí o que ele continua dizendo? Ele diz o seguinte, são, uma vez mais influenciados e vencidos por elas, ou seja, pelas paixões, pela corrupção do mundo. Seu último estado se torna ainda pior que o primeiro. Então preste atenção nisso aqui. Pedro, na segunda carta, capítulo 2, versículo 20, está falando de pessoas que escaparam das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas que caíram e retornaram às práticas antigas antes de se converterem e ficaram piores do que antes. Então essa possibilidade, ela é real. Eu gostaria de chegar aqui e dizer assim, uma vez salvo, salvo para sempre. Aí você pode até suicidar que você está na glória. Mas a Bíblia, ela não dá base para isso, infelizmente. Mas quem perseverar até o fim vai ser salvo.